Boa noite, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem e que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, esteja sobre sua família e sobre o seu lar. Eu já quero iniciar, depois de abençoar você e tudo que você tem, desejando a você que tenha um bom sábado. Estamos já nas horas sabáticas e louvamos a Deus por esse dia de encontro com Ele. Dia que encerramos as nossas atividades cotidianas e começamos então um novo momento. Um momento em que trazemos paz ao nosso lar. Quem sabe possamos ler o que não lemos durante a semana, livros diferentes. Você já pensou em ter um livro para você ler no sábado? Você já pensou em ter algumas coisas para você fazer no sábado? Para tornar esse dia especial. Por mais que você ainda não possa sair de casa, pense em fazer novas rotinas na sua vida. E eu louvo a Deus por esse momento que estamos aqui. Bom, eu acredito que, assim como eu, você tem tido acesso a muitas informações sobre a situação atual em que vivemos. Situações como números e dados de pessoas infectadas, de pessoas não infectadas, essa história de vacinas, vai dar, não vai. E isso traz uma grande confusão, na verdade, para a nossa vida. No que acreditamos, em quem acreditamos, tudo depende da fonte que nós buscamos as informações. E, infelizmente, pelas fake news que surgem, muitas mentiras acabam sendo tratadas como verdade e muitas verdades como mentira. Para falarmos nesta noite sobre isso, um diálogo aqui bem próximo entre eu e você, eu quero convidá-lo a pegar sua Bíblia. Já pegou sua Bíblia aí? Não? Então pegue aí. Pegue a sua Bíblia, é isso mesmo. Eu vou esperar você pegar. Já pegou? Encontrou? Então agora com ela em suas mãos, feche os olhos para conversarmos com o nosso Deus. Ore junto comigo. Grande Deus, com a Tua palavra na mão, pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua direção, pedimos o Teu auxílio. Ajuda-nos, Senhor, a entender a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu não poderia deixar de dar aí o meu abraço a você que tem participado do chat, para você que tem compartilhado esse vídeo. E eu já te peço, escolha 5 amigos e compartilhe esse vídeo, compartilhe esperança. Eu também agradeço a você que ainda não é inscrito no canal, de repente você acabou de chegar, por que não fazer parte desses mais de 150 mil adoradores que fazem parte dessa grande igreja virtual? Vem com a gente, vem participar desse momento conosco. E se você se sentir à vontade, ative aí o sininho para que cada momento que entre um conteúdo novo, você receba no seu celular, tá bem? Vindo agora para a Bíblia, nós vamos conversar sobre essa questão de verdade e mentira, em quem devemos acreditar, qual fonte nós estamos utilizando. E para isso convido você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Você tem em suas mãos? Achou? Então, Gênesis capítulo 3, o texto vai aparecer na tela para você. E o texto vai dizer assim, Gênesis capítulo 3, verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Perceba que aí no slide para você eu deixei em vermelho a pergunta que a serpente faz para a mulher. Porque precisamos entender muito bem a forma com que essa pergunta surge. É uma pergunta difícil de se responder com um sim e um não. Nós vamos conversar sobre isso, mas antes eu quero levá-lo a pensar comigo na primeira palavra que aparece aí, o mas. Esse mas mostra que no texto anterior, na narrativa anterior, havia um assunto, que agora é contraposto com o assunto que nós estamos lendo. No capítulo 2 de Gênesis, vai falar sobre os detalhes da criação. Como Deus deu as informações para o homem, como fez, alguns detalhes que o capítulo 1 não traz. O interessante é que o capítulo 2 termina com o casamento do homem e da mulher, de Adão e Eva, e dizendo que eles estavam nus e não tinham vergonha, havia pureza neles. Esse não haver vergonha faz uma ligação sobre a sua semelhança para com o Criador. E então,
Moisés, ao escrever, diz que, mas, trazendo então um contraste com a história que vai narrar, a serpente, que é inserida na história, diz que é um dos animais mais inteligentes que Deus cria, o animal mais sagaz de todos que Deus tinha feito, os animais selvagens. Ele fala com a mulher. Aqui é um ponto interessante. Até aqui nenhum animal falava, apenas Deus falava. Deus era a única fonte de conhecimento do casal, a única fonte. Todas as dúvidas que eles tinham, eles recorriam a Deus como única fonte verdadeira que tinham. Deus era a sua única fonte verdadeira. Perceba que do momento em que a serpente é inserida, já avisa que ela fala, ela conversa, ela tem informações para a mulher. E o diálogo não começa com uma apresentação, como normalmente fazemos, ou prazer, eu sou o Hernani e você quem é, e a gente vai conversando assim. Não, esse diálogo ele já tem início com uma pergunta, e uma pergunta que é difícil responder com um sim ou com um não. Chamamos de uma pergunta com uma dupla negativa. Se Eva respondesse sim, ela teria que explicar a resposta. Seria uma resposta composta. Se ela dissesse que não, teria que explicar também o porquê respondeu. E eu pergunto a você, o que Deus tinha dito sobre essa árvore? Poderiam se alimentar dela ou não? E eu convido você a ir comigo no texto de Gênesis capítulo 2, versos 15 a 17. Vai aparecer na sua tela para você. E ele vai dizer assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de todas as árvores dos jardins podereis comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Perceba que eu deixei um pouco colorido o texto, porque a afirmativa é: você pode comer de todas as árvores, menos uma, e no dia que você comer, disse Deus ao casal, você vai morrer. É interessante que a serpente, ela muda um pouco essa pergunta. E ela fala assim: é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma dessas árvores? Perceba que a sua pergunta não é para uma resposta, mas é para iniciar um diálogo. É para iniciar um diálogo. E aí eu quero te fazer a seguinte pergunta. Acompanhe aqui comigo. E essa pergunta que aparece na sua tela para você: o que Adão e Eva entendiam sobre a morte? Essa é uma pergunta importante. Sabe por quê? Porque lá em Gênesis 2, do verso 15 ao verso 17, Deus diz que se eles comessem, eles morreriam naquele dia. Bom, pelo que sabemos, até o início do até o final do capítulo 2, ninguém tinha morrido. Adão e Eva, eles não tinham uma experiência com a morte. Então, o que era a morte para eles no contexto em que ele estava? Outra pergunta que podemos fazer, é a pergunta que aparece para você: o que é morrer na Bíblia? Você já pensou nisso? O que é morrer na Bíblia? Bom, hoje nós temos muitas informações, pois nós temos a Bíblia completa. Eu quero que você viaje comigo à realidade em que Adão e Eva estavam vivendo, para entendermos bem a profundidade do que Deus disse, quando afirmou que se eles comessem, eles morreriam. Para Adão e Eva, a morte era apenas um conhecimento proposto. Eles não tinham visto, não sabiam o que eram, mas eles sabiam o que era a vida. E eu convido você a acompanhar comigo o texto que aparece na sua tela, que fala sobre a origem do ser humano, quando vai dizer: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Adão conhecia sim de sua origem, ele sabia que ele veio do pó da terra. Ele ganhou vida pelo fôlego de Deus. E a partir da união do pó da terra com o fôlego de Deus, com o sopro de Deus, ele então se tornou um ser vivente, uma pessoa. Era isso que Adão sabia sobre a origem da vida. Podemos assim entender que para Adão, morrer é voltar ao que ele era. Mas Salomão nos ajuda a entender um pouco melhor sobre isso. Veja o que diz
Eclesiastes capítulo 12, verso 7. Acompanhe comigo o texto que aparece para você, e ele diz o seguinte: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então aqui nós podemos ter um panorama, um pensamento, um vislumbre do que era a morte para Adão. E eu quero compartilhar esse pensamento sintetizado para você nesta frase aí. Acompanhe comigo, que aparece na sua tela, e diz o seguinte: morrer para Adão e Eva era deixar de existir. Morrer para ele e para ela, morrer para o casal, era deixar de existir. Não existiriam. Inexistência. Mas pastor, eu quero saber mais sobre isso. Então fique conosco que nós vamos conversar mais sobre o estado do homem na morte. Não neste vídeo, mas em outro momento, em outro culto, em outro bate-papo nós vamos conversar sobre isso. Então fique sempre ligado aqui na Igreja do NASP, onde você vai ter esses conteúdos para podermos conversar e chegar ao conhecimento sobre o que a palavra de Deus diz sobre esse assunto tão importante que faz parte da realidade da nossa vida. A partir da pergunta da mulher, voltando a Gênesis 3, a partir da pergunta da serpente, nós temos a resposta da mulher. Você pode acompanhar comigo? Veja o que Eva respondeu em Gênesis capítulo 3, versos 2 e 3. Vai aparecer o texto na sua tela e diz o seguinte: respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Perceba, meu querido amigo e minha querida amiga, olha aqui para mim e perceba. Eva respondeu a mesma informação que Deus forneceu quando explicou sobre a árvore? Podemos perceber que não. Deus disse a Eva que ela não deveria, disse para Adão e Eva que eles não deveriam comer do fruto. Mas perceba que na resposta para esse novo elemento, esse novo indivíduo, essa nova voz, esse ser que fala com ela, que até agora era um desconhecido, ela acrescenta que não deveria nem tocar. Podemos aqui então inferir que Eva está interpretando o mandamento de Deus. Bom, se, segundo o que temos de informação, eu não posso comer, então para que eu vou tocar? Não foi exatamente o que Deus disse, mas foi o que ela entendeu do que Deus disse. E hoje nós temos muitas pessoas que formam novos mandamentos a partir do que entendem do mandamento que Deus disse. Em alguns aspectos isso é uma coisa boa, mas pode se tornar uma coisa ruim quando eu começo a dar mais ênfase no que eu entendi do que Deus disse do que, na verdade, no que Deus falou, no que Ele escreveu, no que Ele explicou. Sabe, meu amigo e minha amiga, tome muito cuidado para não valorizar muito mais os mandamentos criados a partir da interpretação da palavra de Deus do que da própria palavra de Deus. Esse tipo de pensamento nos protege, mas também pode nos destruir, quando valorizamos mais os nossos mandamentos do que os mandamentos de Deus. Então, muito cuidado com tudo isso, tome cuidado com isso. E a partir dessa interpretação que Eva faz do que Deus disse, vem uma afirmação poderosa. A afirmação que aparece para você na tua tela. Aparece aí quando o inimigo diz assim: então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Veja, uma afirmação direta, uma afronta direta contra Deus. E o que me deixa assim perplexo e pensativo é como essa serpente tem a audácia de ir contra o que Deus falou. Por que ele fez isso? Conversando com algumas pessoas, e estas acreditam que o que Satanás disse foi uma revelação de uma dimensão muito maior que Deus ainda não tinha aberto à humanidade. E assim, as palavras da serpente, por não crerem que a serpente que Satanás usou a serpente para enganar, acreditam que essa serpente está abrindo o leque do conhecimento. E assim, querendo fazer algo bom para esse casal, trazendo uma nova visão, uma nova experiência da vida. Sabe, isso não é verdade.
A serpente não quis trazer nenhuma vantagem para Eva ao afrontar a palavra de Deus, o mandamento que Eva carregava no coração. Tem um escrito do livro História da Redenção que eu quero compartilhar com você. E eu peço que você acompanhe a leitura comigo na tela que aparece aí. Você pode ler comigo? Acompanhe. Ele vai dizer assim: seus seguidores, os anjos caídos, foram procurá-lo, a Satanás. E ele, erguendo-se e assumindo um ar de desafio, informou-os de seus planos para arrebatar de Deus o nobre Adão e sua companheira Eva. Se pudessem, de alguma maneira, induzi-los à desobediência, Deus faria alguma provisão pela qual pudessem ser perdoados. E então, ele e todos os anjos caídos obteriam um provável meio para partilhar com eles da misericórdia de Deus. Se isso falhasse, podiam unir-se com Adão e Eva, pois se estes viessem a transgredir a lei divina, ficariam sujeitos à ira de Deus, como eles próprios estavam. Sua transgressão os colocaria também no estado de rebelião, e eles podiam unir-se a Adão e Eva, tomar posse do Éden e conservá-lo como seu lar. Sabe, amigo e amiga, aqui, quando a serpente afronta Deus, não há nenhum tipo de interesse em abrir uma nova visão, um novo conhecimento para Adão e Eva. Ao contrário, a estratégia para fazê-los transgredir a lei de Deus tem como intenção fazer os anjos caídos usarem da misericórdia que Deus teria para com o homem, para voltar e continuar sua rebelião no céu, lugar este que foram expulsos. Meu amigo e minha amiga, olha aqui nos meus olhos, olha bem aqui. Você jovem que está me assistindo agora, olha aqui para mim. Escuta o que eu vou te dizer. Nem toda pessoa que te oferece uma visão diferente que parece boa quer o seu bem. No mundo de hoje, sempre que alguém oferece algo, saiba, existe uma intenção egoísta e pessoal por trás. Então tome muito cuidado ao aceitar conselhos que parecem bons, quando na verdade te farão reféns e dependentes daqueles que te oferecem coisas que vão contra o que Deus ordenou e que os pais ensinaram. Muito cuidado, meu querido jovem, minha querida jovem, com as propostas de amigos que você não conhece. Bom, sobre isso eu quero falar um pouquinho mais à frente. Porque eu fico pensando comigo e criticando essa situação, me colocando dentro do cenário e pensando como puderam dar ouvidos a um desconhecido. Mas a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Quando Eva fica, voltando aqui para o texto, quando Eva fica em silêncio a partir da afirmação que a serpente faz, que Satanás a faz através da serpente, ele então traz 3 propostas para ela. 3 propostas. Propostas essas que eu quero compartilhar com você, elas vão aparecer na sua tela para você. 3 propostas apresentadas pelo inimigo. A primeira proposta é a seguinte: ele afirma, é certo que não morrereis. É certo que não morrereis. Bom, pergunto a você, Adão e Eva, eles morriam? Eles morriam? Não, eles não morreriam. Eles tinham a imortalidade condicional. Isso mesmo, se fossem fiéis, poderiam participar da árvore da vida e assim viveriam eternamente em seu relacionamento com Deus. Perceba que aqui a serpente oferece para Eva algo que Eva já tem. Mas pelo encantamento da conversa e dos argumentos, Eva acaba não percebendo que o que a serpente oferece por sua rebelião contra Deus é algo que ela já possui. Eva já possui isso. A segunda proposta, eu peço que você acompanhe comigo na tela, é a seguinte: vocês serão como Deus. Perceba, como assim serão como Deus? Sim, foi o que a serpente disse. Vocês serão como Deus. E eu lhe pergunto, eles eram como quem? Com quem eles pareciam? Veja o que diz Gênesis capítulo
1, verso 26 e 27. Ele aparece na sua tela e diz o seguinte: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Perceba, meu querido amigo e minha querida amiga, quando a serpente, ou melhor, Satanás transvestido dessa serpente, ele afirma que serão como Deus se desobedecerem. Ele está oferecendo para Eva algo que Eva já tem. Eles eram semelhantes a Deus. Deus os fez semelhantes a ele. Mas pelo, repito, encantamento da conversa, da proposta, da venda da transgressão que a serpente está fazendo, Eva não percebe que o que está sendo oferecido é algo que ela já possui. Meu amigo e minha amiga, quantos hoje ainda caem nesse tipo de tentação, nessa mesma tentação? Hoje encontramos pessoas que nunca estão satisfeitas com o que têm nas mãos. O telefone nunca é suficiente. O computador nunca é suficiente. O carro nunca é suficiente. A casa nunca é suficiente. Essa roupa nunca é suficiente. O casamento nunca é suficiente. O que faz, o que compra nunca é, sabe por quê? Porque nós acabamos colocando valor sempre no que está fora das nossas mãos. Quando, meu querido amigo e amiga, rebanho do Senhor Jesus, comece a olhar mais para o que Deus já te deu. E alegre-se, ensine o seu coração a amar o que você tem. Quantas pessoas hoje estão trabalhando em suas funções, mas estão infelizes porque acham que uma promoção vai fazê-las mais felizes. Quando não vai, meu amigo, não vai, minha amiga. A felicidade se faz quando Jesus está no coração. E tudo que temos hoje, recebemos das mãos dele. Então aprenda uma coisa: seja feliz com o carro que você tem hoje. Seja feliz com o smartphone que você tem hoje. Seja feliz com o curso que você faz hoje, com a profissão que você está, na posição que você está hoje. Seja feliz e floresça no vaso que você foi plantado e não fique olhando os jardins que o inimigo aponta para você. Porque a felicidade não se faz de coisas ou lugares. A felicidade se faz da presença de Deus na sua vida, na minha vida. Mas há aqui uma terceira proposta que Satanás faz. Você pode acompanhar comigo a terceira proposta? E serão conhecedores do bem e do mal. Eu lhe pergunto, Adão e Eva já não conheciam o bem e o mal? O que você me diz? O que você acha? Escreve aqui embaixo nos comentários. O que você acha? Já conheciam ou não? Bom, eu quero compartilhar com você como os fatos são apresentados. Então, eu já lhe afirmo que existem duas formas de conhecimento. Existem mais, mas eu quero trazer duas. Essas duas que aparecem na tela para você. A forma de conhecimento experiencial e a forma de conhecimento do conhecimento proposto. Ok? Então, presta atenção aqui. Olha aqui para mim, preste atenção. Duas formas de conhecimento. A primeira é a experiencial. Quando você experiencia, você experimenta, você vivencia aquilo. É uma forma de conhecer. Você conhece. Por exemplo, se eu perguntasse para você qual é o gosto de uma uva. Quem sabe uma dessas uvas que essa linda criança está comendo? Qual o gosto de uma uva? Você fala assim, pastor, tem gosto de uva. E como é que você sabe que a uva tem gosto de uva? Porque você já comeu, você já experimentou. Se eu falasse assim, qual é o gosto de uma banana? Você fala, pastor, é o gosto de banana. Por quê? Porque você já comeu, você sabe, você vivenciou isso. Então, o conhecimento experiencial é aquele que você vivencia. Mas existe uma outra forma do conhecimento, essa que aparece para você, o conhecimento proposto. Sabe, sempre que eu vou falar sobre isso, eu faço uma pergunta para a minha igreja, para a igreja que estou falando, e falo, olha, quem aqui já disse para uma criança assim, não ponha o dedo na tomada? Quem aqui já disse? Ah, muito bem, levanta sua mão aí, deixa eu ver. Você? Ah, muito bem.
Bom, se você já disse isso, eu lhe pergunto, você já colocou o dedo na tomada para saber? E sabe o que é o hilário dessa aplicação? É que sempre tem um ou dois que já colocaram e já experienciaram esse tipo de conhecimento. Mas acredito que a maioria de nós, que somos quase normais, ainda não fizemos isso. Mas eu lhe pergunto, quando você diz, você que ainda não fez, diz para uma criança, não põe o dedo na tomada. Como é que você sabe que dá choque? E eu lhe respondo, porque esse conhecimento lhe foi proposto. Isso lhe foi proposto. Alguém lhe propôs que isso é algo ruim. É como dizem, não beba veneno. Por que não? Alguém já bebeu para dizer que é ruim? Alguém já morreu disso? Não. A ideia é que, em saber o conteúdo, sabemos que ingeri-lo, experimentá-lo, vai nos causar mal. Então, meu querido amigo e amiga, perceba que Adão e Eva, de alguma forma, eles tinham o conhecimento do bem e do mal, só que do bem, de maneira a experimentar o bem, a fazer o bem, a viver o bem. E o conhecimento do mal de maneira proposta. Pois a árvore da vida, estando ali no meio do jardim, do lado da árvore do conhecimento do bem e do mal, é uma prova que o mal existe. Não que a árvore fosse má, mas ela representa um mal existente, colocada por Deus ali. Então, olha aqui para mim e preste atenção. Adão e Eva, de uma forma, conheciam o bem e o mal. O bem de maneira experiencial e o mal de maneira proposta. O que a serpente queria é que eles experimentassem o mal como ele o fez, como Satanás o fez, quando ainda estava no céu. Quando ele experimentou o mal e agora, envenenado por esse mal, ele quer levar você e eu a experimentar o mal da mesma forma. Hoje, a nossa realidade é inversa à do casal. Porque hoje nós experimentamos o mal e temos o bem de maneira proposta sendo apresentada diante de nós. Essa é a realidade de todo filho de Adão após a queda. Nós experienciamos o mal e de maneira proposta aprendemos o bem. O meu convite para você hoje, amado amigo e amiga, é que você experimente o bem. Nós, enquanto Jesus não voltar, dificilmente iremos deixar de experimentar o mal. O mal estará sempre na nossa frente, ao nosso redor. Enquanto o bem é algo que precisa ser buscado, é algo que precisa ter um esforço para alcançar. Mais uma vez, a proposta da serpente vem de encontro com algo que Adão e Eva já tinham. Mas pelo encantamento da venda, da proposta, eles acabam valorizando mais o que é oferecido, agregando mais valor ao que eles não têm do que aquilo que Deus já deu, que eles já possuem. Eu não quero ser redundante, mas eu quero que você entenda isso. Seja feliz com o que você tem, jovem. Seja feliz com o que Deus lhe deu. É uma grande ingratidão para com Deus sempre ambicionarmos o que não temos. Eu não estou dizendo que você não deve desejar coisas maiores, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou te aconselhando, o que eu estou te pedindo para fazer, é para que você dê mais atenção para o que você tem, para que você seja feliz com o que você tem, com o telefone, com o carro, com a casa, com a família, com as roupas, com os amigos que você tem, com a alimentação que você tem. Sabe, eu fico com o coração partido quando vejo jovens como você, que nasceram num tipo de Israel espiritual, são cristãos desde o nascimento, e ficam olhando para as festas de Israel e Babilônia, e desejando vivenciar essas festas. Sabe, querido amigo e amiga, Deus, para você que é nascido na igreja, que os seus familiares, seus pais são crentes fiéis, não deseje o mal. Veja a história do filho pródigo, ilustra bem isso. Ele queria coisas maiores, aspirava novos desafios, até chegar numa realidade
diferente da imagem que tinha em sua mente, e ter que voltar moribundo para a casa do Pai. Meu amigo, minha amiga, meu querido e amado jovem, rebanho que está sobre a responsabilidade dos pastores dessa igreja, sobre mim, eu te peço, não almeje o Egito nem a Babilônia, mas fique aqui em Israel, venha para a igreja, vamos conversar sobre a palavra e seja feliz com o que Deus tem dado a você. Eu quero trazer para você um texto muito importante, vai entrar na sua tela, o texto que para mim é um dos textos mais conflitantes e um grande fenômeno acontece nesse texto. Você pode acompanhar comigo, está em Gênesis capítulo 3, verso 6. E ele vai dizer o seguinte: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao seu marido. E ele comeu. Fique um pouco com essa tela aí, fique um pouco com essa imagem, e você vai ouvir minha voz, mas eu peço que você preste atenção no texto. Você pode perceber que eu deixei o vendo, o olhando de uma cor diferente. Eu deixei o boa, agradável e desejável e o comeu também. Porque são 3 pontos muito importantes. Gravou aí? Gravou essas 4 palavras? Então agora olha para mim. Eva era cega. Você acha que ela era cega? Ela andava com tapa-olhos? Não. Mas o texto começa dizendo que vendo a mulher a árvore, quer dizer, a árvore era invisível? Também não. Sabe o que esse vendo aqui está nos dizendo? Esse verbo está nos afirmando que depois das informações recebidas pela serpente, que era Satanás transvestido, Eva começou a olhar para essa árvore de maneira diferente. Eva começou a observar a árvore de uma maneira diferente do que ela via antes. Porque agora as outras 3 palavras vão dizer que a árvore era boa, era agradável e desejável. O que aconteceu? E eu pergunto a você, querido amigo e amiga, eu pergunto a você, o que aconteceu? Como que algo que antes ela não queria nem tocar, não podia tocar, se torna agora desejável? Que fenômeno foi esse? Se formos olhar aqui o tempo de diálogo, não passaram de 10 minutos, 5 minutos, aonde alguém diferente, estranho, surge com informações conflitantes com o que Deus tinha falado. E agora, depois de 5 minutos de conversa, a mulher vê a árvore como algo bom, como algo desejável e agradável. E o pior, ela come algo que não deveria nem tocar. Eu pergunto a você, o que aconteceu? Você sabe o que aconteceu? Preste atenção nessa frase que eu forjei para você. Ela aparece na sua tela e ela diz assim: por olhar demais o que era abominável, se tornou desejável. Meu querido amigo e minha querida amiga, meu jovem, pérola do reino eterno do Senhor Jesus, herdeiro do reino da luz e da paz. Olha aqui para mim, eu lhe pergunto, onde você tem demorado os seus olhos? Onde você tem demorado os seus olhos? Diga para mim. Onde você tem demorado os teus olhos? Por olhar demais para aquela árvore e ouvir demais informações sobre ela, Eva sai de algo abominável para algo desejável. Enquanto você vê essa imagem, ouça a minha voz, porque eu falo a você, marido, que nunca pensou em trair sua esposa, mas tem olhado demais para uma mulher que não foi a que você prometeu juras de amor eterno. Cuidado para, olhando demais para outras mulheres que não é a sua, se torne desejável o que para você era abominável. Olha aqui para mim, esposa. Talvez você, que nunca planejou trair o seu marido, mas tem olhado demais para outro homem que não é o seu marido, tem acolhido no coração elogios
provocantes de um homem que não é o seu esposo, cuidado. Porque por olhar demais, por ouvir demais a voz que não é a do seu marido, talvez o que para você hoje é abominável, amanhã seja desejável. E eu falo a você, querido e amado jovem, é para você que eu quero falar agora, que desde criança você tem ouvido que drogas, bebida, pornografia, o erotismo vão lhe causar dano. E você, quem sabe, esteja já cheio, com a cabeça cheia de ouvir essas coisas, advertências, e eu não aguento mais, e alguns que eu ouço, falam assim, pastor, eu estou cansado de saber isso. Mas sabe qual é o problema? Nossa mente é volátil. E quem sabe num baile, ou melhor, uma linguagem mais atual, na balada, você conheça uma linda jovem, ou você moça conheça um lindo jovem, ou você jovem conheça uma linda moça, que você não sabe quem é, mas que por olhar demais e admirar uma beleza preparada para a sedução, te aconselhe a experimentar a bebida, as drogas e o sexo antes do casamento. E algo que para você já é uma informação que você já sabe de cor, se torna uma ambição incontrolável e leva à transgressão de algo que você já disse para mim ou para os pais, está cansado de saber. Não confie na sua mente, não confie no seu coração. Sabe por quê? Eu vou dizer para você por quê. Acompanhe esse texto, acompanhe esse pensamento que eu separei para você, e ele diz o seguinte: nossa cosmovisão, ela é moldada pelas informações que recebemos. Quanto mais você fixa o olhar nas coisas e informações que você recebe sobre essas coisas, mais você tem a visão mudada, alterada, forjada, plantada sobre elas. Perceba que Eva tinha só Deus como a sua única fonte de informação. Mas quando Satanás surge falando através da serpente, uma voz estranha que não é a de Deus, ela deveria ter corrido, ela deveria ter chamado o marido, ela deveria ter gritado o nome de Deus. Mas ela cultivou a bela voz no coração. E a partir das informações que foram trazidas, ela desejou algo que Deus disse que era mal. Meu amigo e minha amiga, eu quero ir já para o final desse momento de conversa nosso, perguntando a você, pedindo que você não se ofenda com a minha pergunta, mas eu pergunto porque me preocupo com a sua salvação. Eu não quero interferir na sua vida, na sua intimidade, mas quero sim fazer parte do momento da sua entrega ao Senhor Jesus Cristo. E é minha responsabilidade dizer isso para você. Eu não sou contra essas coisas que vou te falar, mas hoje elas podem destruir sua vida. Meu problema não é com os artifícios que Satanás tem trazido para você. O nosso problema é dar ouvidos demais às produções do diabo. E hoje ele tem falado de muitas formas ao nosso coração. Hoje ele tem preparado, como você pode ver aí na sua tela, muitos meios de ensinar, de influenciar, de trabalhar a cosmovisão que temos, transgredindo, adulterando, prostituindo a palavra de Deus. Sabe, meu amigo e minha amiga, nesse 2020, início agora de 2021, quanto tempo você tem passado na frente das suas séries, dos streamings? Quanto tempo? Eu vou bater nisso. O quanto for necessário, até que você e eu entendamos que nós temos que passar muito mais tempo com a palavra de Deus do que com os canais que o diabo tem usado para educar de maneira negativa, transgressora, a sua mente, a sua família. 2021 é o ano de abandonarmos tudo aquilo que não levaremos para a eternidade. É hora de abandonarmos. Porque através dessas séries, desses streamings,
Satanás está ensinando muitas pessoas como se devem comportar sexualmente, como devem se vestir, como devem ser suas relações interpessoais. Não sou aqui um acusador disso, mas estou informando você que você não sai ileso de uma maratona de noites assistindo um conteúdo que o diabo preparou para você, meu amigo e minha amiga. Pastor, o senhor é muito extremista? Não sou. Eu não sou extremista. Extremistas são aqueles que passam mais tempo com o que o diabo faz do que com o que Deus faz, do que com o que Deus informa. Ah, meu amigo e minha amiga, nós sabemos muito mais o nome dos personagens da Netflix do que o dos personagens da Bíblia. E aí você vem falar que existe extremismo? Não tem extremismo. Tem alerta, porque não dá mais tempo para brincar. Agora é tempo de nos pedir a Deus o reavivamento, a reforma e abandonar o que está nos matando. Sabe, esses streamings não trazem Deus para sua casa, trazem os demônios. Enquanto a palavra de Deus, o culto familiar, o estudo da lição da escola sabatina, traz a presença de Deus, do Espírito Santo no seu lar. Quem você está trazendo para dentro do seu lar? Quem? Quem? Para você que é pai e assiste com os filhos, cena aqui hoje de um sexo livre, na tela da sua casa. E como você vai ter moral depois para dizer para os seus filhos, espere até o casamento? Se o que a gente assiste hoje motiva a ter uma vida sexual ativa antes da responsabilidade matrimonial. Diga para mim, da ingestão de bebidas, do fumo, de ter como fuga os artifícios de Satanás, ao invés de um momento no silêncio com Deus abrir o coração. Talvez agora você fale assim, pastor, mas eu não consigo. Pastor, eu estou inserido num contexto, eu não consigo deixar de assistir. Eu sou tentado a me manter preso. Pastor, eu não consigo. Pastor, eu já tentei, mas eu não consigo. Então eu tenho uma promessa da palavra de Deus para você, que está no livro de Ezequiel, e ela aparece na sua tela e diz o seguinte: dar-vos-ei um coração novo. É o que diz aí o texto. Ele vai aparecer para você. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Meu querido amigo e minha querida amiga, olha aqui para mim. Deus, Ele quer nos livrar. Deus não pede para você abandonar esse vício sozinho. Deus não pede para que você abandone a prostituição sozinho. Ele está com a mão estendida para te ajudar. Talvez eu esteja falando aqui com você, jovem, que foi agarrado pela sensualidade, pela imoralidade, pela pornografia, e hoje tem a sua alegria ao assistir. E eu digo a você que Deus quer te livrar disso, e Ele está com a mão estendida, porque Ele sabe que sozinhos nós não vamos sair de nenhum dos pecados dos quais fomos fisgados pelo anzol do inimigo. E eu digo a você que hoje é agarrado às bebidas. Deus não pede que você abandone e pronto, Ele está com a mão estendida para você, para te ajudar. Para você hoje, meu amigo e minha amiga, que está viciado no entretenimento, que tem uma necessidade de alimentar a mente com um conteúdo inútil para a salvação. Deus hoje estende a mão e diz: filho, eu posso te ajudar, mas para isso você tem que sair da sua caixinha. Você tem que abandonar esse quarto, você tem que abandonar essa sala, você tem que mudar a sua vida. Sabe, talvez você hoje esteja tão encantado com o mundo imaginário que o inimigo inventou, criou, desenvolveu, que você hoje vive uma vida aonde você não respeita nem mais a opinião dos pais ou dos médicos, e vive uma vida insalubre.
dentro de um quarto escuro, fechado, na tela do celular ou de qualquer outro dispositivo, vivendo as histórias que essas séries apresentam, quando você está perdendo a maior história de todos os tempos, a história do Senhor Jesus Cristo. Eu quero encerrar pedindo a você que aceite a ajuda de Deus. Aceite a ajuda de Deus. Porque, meu querido amigo e amiga, a volta de Jesus é real. Jesus é real. A vida é algo real que você precisa viver, contemplando as histórias desta palavra e não dos episódios e temporadas que os streamings oferecem. Aceite a ajuda de Deus. E se você quer que oremos por você, põe aqui embaixo. Põe aqui nos comentários. Porque nós vamos orar por você e eu tenho certeza, em nome do Senhor Jesus. Porque é Ele quem quer livrar, não sou eu. Eu preciso ser liberto de muitas coisas, igual você. E eu estou motivando você a juntos orarmos a Deus, pedindo: Senhor, nos livre. Estenda a tua mão e nos dê forças para agarrarmos a tua mão, Senhor. Para libertos, deixarmos para trás tudo aquilo que não levaremos para a eternidade. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Grande Deus, nosso Pai Celeste, ajuda-nos, Senhor, e nos dê forças para abandonar aquilo que está nos destruindo aos poucos. Nos dá, Senhor, força para vencermos a tentação que tem entrado, Senhor, como pequenos cupins que tem destruído, Senhor, o tronco da nossa fé. Grande Deus, ajuda esse amigo e essa amiga que agora, Senhor, nesse momento pedem a tua ajuda e imploram, porque não têm forças para abandonar o mal que sabem que estão fazendo. Grande Deus, abençoa essa escola. Grande Deus, abençoa essa comunidade. Abençoa esses queridos amigos. Abençoa as tuas ovelhas e nos salva em nome de Jesus Cristo. Amém. Você vai assistir agora um clipe, fique até o final e vai escrevendo aqui seu nome, de onde você assiste, porque eu quero ter um momento com você. Que Deus te abençoe. Nos vemos amanhã pela manhã. Até lá.